Olá, turma, bom dia, como estão, né? Hoje, nossa aulinha de quarta-feira, nossa aulinha de ciências, ok? Peguem um livrinho de vocês na página 53, ok? Página 53 do livrinho de ciências. Hoje vamos falar sobre a reprodução animal, certo? Vamos conversar, vamos estudar sobre os tipos diferentes que os animais usam para se reproduzirem, ok? Página 53, acompanhe a leitura. Assim como os demais seres vivos, os animais são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantindo a sobrevivência da espécie. De acordo com o tipo de reprodução, ela pode ser classificada em sexuada e assexuada. Então, nós acabamos de ver aqui, dentro dessa primeira leitura, né, que os animais também são seres vivos, né? Do jeito que as plantas elas têm um jeito próprio e único de se reproduzir, nós seres vivos, nós animais, né, animais, seres vivos, nós também temos o nosso próprio jeito de se reproduzirem. E elas podem ser, esses tipos podem ser diferenciados em sexuada e assexuada, ok? Vamos descobrir agora o que é uma reprodução sexuada. Vamos lá? Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos, eles produzem as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides. E as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. E aí vocês podem observar, né, que tem um desenhozinho de uma bolinha e tipo um bichinho entrando na célula, não é isso? Esse redondinho aí, essa bola, é o que se refere ao óvulo, que é o que nós, mulheres, né, as fêmeas, nós reproduzimos. Nós produzimos dentro do nosso organismo essa bolinha aí que recebe o nome de óvulo. Já os homens, né, eles produzem o espermatozoide, que é tipo esse bichinho aí que vocês estão vendo. Lembra até o girino do sapo, não é isso? A célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, ela possui uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo, que é maior e imóvel. Então, o nosso óvulo feminino, ele não se mexe, tá bom? Ele não vai de encontro ao espermatozoide, é o contrário. O espermatozoide, que é os homens que produzem, né, que são o sexo masculino que produz, eles que vão de encontro ao nosso óvulo, eles saem correndo mesmo. É bem rapidinho assim, eles saem bem rápido para alcançar o óvulo, certo? O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou do acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem, que é o que chamamos de fecundação. O óvulo secundário dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais, né? Então, quando eles dois se encontram, quando o espermatozoide ele finalmente chega lá, que é tipo uma corrida, né? Uma disputa. São vários espermatozoides e aí apenas um, né, alcança o óvulo, né? Conseguem entrar no óvulo. Quando acontece de mais de um espermatozoide conseguir entrar no óvulo, acontece o que? A gestação de gêmeos ou trigêmeos, dependendo da quantidade de espermatozoides que consigam adentrar no óvulo, que no caso são casos raros, né? É mais difícil ter esses casos. É mais comum mesmo a fecundação de apenas um feto, não é isso? Vocês lembram, né, que no texto ele fala sobre a fecundação, né? A fecundação é justamente isso, é quando o espermatozoide ele encontra o óvulo. Isso é chamado de fecundação, certo? Quando os dois se unem para formar um embrião, ok? Página 54. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo uma multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. É assim que o novo ser vivo é formado. E aí vocês estão vendo na página 54 do livro de vocês, uma imagenzinha preta, né, com uma bolinha cheia de divisõezinhas rosa, né? Esse é o óvulo que foi gerado pelo encontro, pela união do espermatozoide com o óvulo, né, o masculino com o feminino. Quando
espermatozoide ele entra dentro do óvulo, né? Ele fica gostosinho lá dentro, ele acha confortável e ele começa a se desenvolver, né? E esse desenvolvimento, né, é a geração de vida do feto. E aí existem alguns casos, né, que esse óvulo ele é dividido lá dentro, né, esse feto, né, o óvulo ele é fecundado e aí, né, começa a gerar o feto, que é o ser vivo. Se for nosso humano, é um bebê, né, se for de uma vaca, é um bezerro, né, e por aí vai, certo? E essas partezinhas que vocês conseguem observar aí nessa bolinha rosa são as partes do nosso corpo que está se desenvolvendo, ok? Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Podemos observar isso com os mamíferos, os répteis, as aves e os insetos, né? Então, os seres vivos que podem, né, gerar dessa forma, fecundar e gerar um feto dentro dela, ou seja, na barriga, né, no útero, nós chamamos de... Quais os tipos que podem ser? Isso pode acontecer com os mamíferos, né, com os répteis, as aves e os insetos, ok? Na fecundação interna, o macho ele libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, e é isso que acontece com a reprodução, ok? Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Então, a reprodução interna, fecundação interna, é aquela que acontece dentro da fêmea, né? Então, nós mulheres, né? Nós, sexo feminino, nós mulheres, seres humanos, a nossa é assim, é interna, a fecundação é interna, o óvulo se desenvolve lá dentro. E existem alguns animais, né, que é a externa, que é o quê? Que o feto ele é gerado fora do corpo, como por exemplo os répteis, né? E os aquáticos. Aí aqui nós temos um desenho para vocês na página 54 de um sapo macho e de uma fêmea, não é isso? Olha só, os dois em cima da Vitória Régia. Os dois sapinhos, o macho e a fêmea. E fora disso acontece o quê? Eles colocam os óvulos fora, as fêmeas colocam o ovinho fora e o macho ele libera os espermatozoides fora dele também, né? E eles fora da sapa ocorre a fecundação. E aí, vocês podem observar que tem o ovo fecundado, aí está aí se transformando, bem parecido com o nosso, né? Que é a gestação interna. Ele se divide e vira um girino. E isso acontece fora do corpo da fêmea, certo? Os anfíbios como o sapo e a rã e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa. Página 55. Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. E aqui nós temos as tartaruguinhas e temos as onças. As tartaruguinhas, elas nascem de ovos, né? A tartaruga fêmea, ela coloca os ovos na areia, né? E eles nascem. Já a onça é dentro da barriga, não é um ovo que é chocado fora, né? É dentro da barriga. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe são classificados como vivíparos. Nas espécies vivíparas, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis e insetos. Os que se desenvolvem fora do corpo da mãe são os ovíparos. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. As aves, os sapos, os jacarés e vários insetos são exemplos de animais ovíparos. Então, existem os animais vivíparos e os ovíparos, né? Que os vivíparos são os quê? São aqueles que se desenvolvem dentro da mamãe, dentro da fêmea. E os ovíparos, aqueles que se desenvolvem geralmente em ovos, ovíparos, tá? Lembra ovo, tá bom? Desenvolvem fora do corpo da fêmea, dentro de ovos, ok?
Durante a gestação das espécies ovíparas, aquelas que colocam ovos, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo-os aquecidos. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento, que são os ovovíparos. Algumas espécies de serpentes, tubarões e invertebrados são ovovíparos. E ainda temos um terceiro exemplo, né? Ovovíparos, que são aqueles que colocam ovos, mas o ovo fica dentro da barriga da mamãe, certo? Aí temos aqui, o período de desenvolvimento do embrião dentro ou fora da barriga da mãe varia de acordo com a espécie animal, certo? Então, não é sempre o mesmo tempo para cada um. Cada animal tem um tempo diferente de gestação. A gestação do gato dura aproximadamente 2 meses. Do ser humano, aproximadamente 9 meses. Já a galinha põe o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias, certo? Viram aí a diferença de tempo? Nós mulheres, 22 dias, aliás, 9 meses, desculpa. Nós humanos, né, mulheres, 9 meses. O gatinho, 2 meses. Já a galinha, o pintinho nascer, leva 22 dias. Agora vamos para uma reprodução assexuada. Essa era a assexuada, certo? Estávamos falando da reprodução sexuada. Agora vamos falar da assexuada. Nessa reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem fecundação nesses casos. Por exemplo, a estrela do mar, ela não precisa ter um parceiro. Chega um período lá que a estrela do mar, ela simplesmente se desenvolve sozinha. As estrelas do mar são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo normal. Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominado de partenogênese, certo, pessoal? A partenogênese é o quê? É o caso daqueles animais, né, que eles se reproduzem sem terem participação de um macho da mesma espécie, certo? E colocam os ovos. A estrela do mar, por exemplo, que é sexuada, a estrela do mar ela não coloca ovo. Como é que ela se desenvolve? Corta-se um pedaço, por exemplo, se cortarem um pedaço da estrela do mar, aquele pedaço que foi cortado, ela pode se transformar em outra estrelinha do mar, certo? E aqui no caso dos partenogênese, né, nós temos o exemplo de seres, né, de animais que colocam ovos, mas não foi fecundado por um macho nem por uma fêmea. Ela só colocou o ovo e a partir dali vai ser gerada a nova vida, certo? Vamos agora fazer a atividade da página 57. Na questão número 1 diz assim: responda às questões referentes à imagem. Nós temos os peixinhos aqui nadando, né, galera? E como se fossem os ovinhos sendo colocados. Letra A. Qual é o tipo de reprodução mostrada na imagem? Essa reprodução, ela é assexuada? Ela é sexuada? Ela é o qual? Aí você escreve e diz por que que é isso, ok? Letra B. Como é o tipo de fecundação dessa espécie de peixe? Como é que acontece a fecundação? É interna? É externa? Você escreve. C. Com o passar dos dias, o que vai ocorrer com os ovos fecundados? Com o passar do tempo, vai acontecer o que com os ovinhos? Como é que ele vai se desenvolver? Você escreve. Aí na questão 2 vai marcar apenas com X os que forem ovíparos. O marreco é um tipo de pato. Marreco, ele é ovíparo, se for você marca um X. O leão é ovíparo, o gato é ovíparo, a galinha marca um X se for. E o lagarto, o jacaré,
o cavalo e o macaco. Você vai marcar o X naqueles animais que são ovíparos, ou seja, que colocam ovos. Questão 3. Faça no espaço abaixo um desenho explicando como ocorre a reprodução assexuada das estrelas do mar. Certo? Então, façam o desenho aí de como a estrela do mar ela se reproduz, certo? E você pode, se quiser, utilizar palavras. Na página 58, questão 4, leia as frases e descubra qual a palavra que as completa. A. Para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, é preciso que haja o quê? Você escreve. B. Na o quê? O macho libera o espermatozoide depois do corpo da fêmea. Você vai, se não está lembrando, pode ler o texto para ver se consegue, ok? Na questão 5, você vai ler essa informação que tem aí. Quando você lê esse textinho, você vai responder de acordo com o desenvolvimento dos seus filhotes, como o lebiste pode ser classificado. De acordo com o texto, você vai dizer se ele é ovíparo, vivíparo, vai dizer direitinho o que ele é. 6. Observe o desenvolvimento do filhote de espécies diferentes. Aí nós temos um cachorrinho, né, e temos um ovo. Você vai observar como é a gestação. A. Qual o tipo de reprodução que originou os filhotes? É assexuada ou sexuada? Aí você escreve. B. Qual é a diferença entre o desenvolvimento dos embriões acima? Então, qual é a diferença destes dois? Qual é a diferença da gestação do cachorrinho para a geração do ovo do pintinho? Aí você escreve. Na C, os seres humanos possuem um desenvolvimento embrionário semelhante a qual dessas espécies? É o cachorro ou é o ovo? Aí você escreve. Na questão 7, você vai ler o texto e responder as perguntas. Na letra A diz: como se chama o tipo de reprodução comentada no texto? Qual é o tipo de gestação que diz no texto? Aí você vai escrever. B. Essa forma de reprodução é sexuada ou assexuada? Então, de acordo com o texto, você vai encontrar qual é a forma de reprodução que é mencionada no texto. Depois que você achar, você vai dizer se ela é assexuada ou sexuada e tentar explicar por quê. C. Qual o possível motivo no texto para que esses animais utilizem essa forma de reprodução? Certo? Você vai tentar dizer de forma pessoal, se baseando no texto, certo? Para que esses animais fazem isso? Por que é que eles fazem dessa forma, ok? Quando terminarem, vão para o livrinho de reforço de vocês e vão fazer páginas 155, 156, ok, pessoal? Essa é a nossa aulinha de hoje, essa atividade da página 57 a 59 no livro. E no de reforço, páginas 155 e 156, tá bom? Então, beijo, até amanhã na nossa aula, certo? E não esqueçam do trabalho que tia passou, do folclore, viu? Lembrem-se que vocês pesquisam e levam pesquisa extra para o caso do colega levar a mesma coisa que você, tá bom? Beijo, até amanhã!